Jesus, o qual escreveu Lucas. No capítulo 9, e vou ler 3 versículos com vocês. Quanto? 3 versículos. 23, 24 e 25. Amém? Quem achou, eu pedi por favor, por gentileza, se colocar de pé. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Dizia alguns. Era todos? Alguns a todos? Todos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, de mês em mês. Tome a sua cruz e siga-me. Tá certo? De mês em mês não? Então, tem que tomar a sua cruz a cada dia. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por amor de mim, por minha causa, esse a salvará. Verso 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder si ou a causa dando a si mesmo. Tem tradução, vamos nessa tradução então. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque a tradução fica adiante o homem ao mundo inteiro e a sua própria alma. Outras traduções. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós levamos as nossas vozes em oração ao Senhor. Agradecemos porque até aqui temos ajudado o Senhor. O Senhor é aquele que nunca nos deixa, como diz a tua palavra. O Senhor é um Deus bem presente no dia da angústia. O Senhor que enviou o teu Espírito para estar conosco todos os dias das nossas vidas. Nós estamos aqui, nós não estamos sós. O Senhor não nos abandonou, não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo para poder estar conosco. Espírito Santo, nós estamos aqui para poder cultuar o Pai. É um culto racional. Nós saímos de casa para poder cultuar o Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor é Espírito e o Senhor também é verdade. Então, o lugar de oração é no Espírito e como? Na verdade. Então, nos ajude a adorar o Senhor cada dia, cada vez mais, de dia após dia, independentemente de situações, do que aconteça ou deixe de acontecer. Nós temos um compromisso com o Senhor, é te adorar em espírito e em verdade. Pai, abençoa os corações, abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos que estão nos assistindo pelas redes sociais, aqueles que ainda vão assistir, aqueles que não puderem vir hoje, que tu possa visitar cada um, cada coração, operando milagres, maravilhas e prodígios em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Isso. Vamos agradecer a sua palma, em nome de Jesus, vamos falar sempre. Amém? Eu quero dar um tema para essa ministração de hoje, é o preço do chamado. Como que é o nome? O preço do chamado. Levando a entender que todo chamado ele tem um preço. Uns mais caro, outros mais barato, mais menos caro. Mas tudo que você vai fazer na vida tem um preço para pagar.
Eu sei que às vezes quando nós recebemos o convite, a nossa primeira resposta é sim. Aí quando chega o preço, a nossa resposta é não. Então há um problema nessa situação. Mas a palavra do Senhor nos ensina que há um preço a pagar. Nos ensina também que pessoas antes foram chamadas, pagaram o preço e continuaram. E olhando aqui para o texto de Jesus, o qual nós lemos agora, ele disse assim, e dizia a todos. Então nós entendemos que há um chamado para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas faz acepções de atitudes. Então ninguém nunca vai chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não tive oportunidade. Não, teve. O Senhor não teve foi prioridade. É diferente. Uma coisa é a oportunidade e outra coisa é a prioridade. Então tudo aquilo que nós entendemos que tem mais valor é onde nós priorizamos, certo? É onde nós priorizamos. Então, ou seja, nas nossas decisões, nós estamos dizendo a cada dia quem é prioridade em nossas vidas. Então o convite de Jesus, ele é para todos. Ele diz, e dizia a todos, amém? Então, ou seja, nós vivemos em uma geração que deseja o privilégio do chamado, mas nem sempre está disposto a pagar o preço. Então tudo tem um privilégio, mas tudo também tem um preço. Então muitos na verdade estão dispostos, estão atrás, estão querendo, aceitam o privilégio, mas não estão dispostos a pagar o preço. Então vamos entender que a única coisa que nós temos de graça hoje, o único que nós temos de graça hoje é a salvação. Mas ela é de graça para nós. Mas Jesus pagou um alto preço para que hoje pudesse ser de graça para nós. Então o chamado ele é para todos. Então muitos na verdade eles querem o privilégio, mas acaba rejeitando o preço. Então se nós andamos com o privilégio e não temos o preço, aí acaba complicando muitas coisas, certo? Então olha só, querem a coroa, mas foge da cruz. Então no versículo que nós lemos aqui no primeiro, vai dizer, há um chamado para todos. Agora quem quiser vir a mim, precisa negar a si mesmo. Quem quiser vir a mim, precisa carregar a sua cruz a cada dia. Então depois que você negou a si mesmo, primeiro aceitou o chamado, negou a si mesmo, pegou a sua cruz a cada dia, aí no final do versículo que nós vemos aqui agora, no versículo 23, vai dizer, siga-me. Então primeiro há um chamado, primeiro há um convite. Então Jesus continua chamando, porém o chamado sempre exigirá entrega. Quando se fala de chamado, que vez nós temos um chamado, porque cada um de nós aqui temos um chamado. Agora até que ponto nós estamos dispostos a entregar ao nosso chamado? Quando você vai olhar na palavra do Senhor, vai dizer que antes de você chegar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes de você nascer, quando você nasceu, eu te entreguei às nações como profeta. Então você é um profeta, você é uma boca de Deus aonde você está. No seu entrar, no seu sair, no seu dia a dia, você é um profeta. Deus te deu as nações como profeta. Você tem um propósito, mas eu não posso pegar esse propósito e colocar na gaveta. Eu não posso pegar esse chamado e colocar debaixo do velador. Eu não posso apagar essa chama que arde em meu coração. Você tem um chamado, mas até quando você está disposto a pagar o preço para cumprir esse chamado? Eu sei que muitas das vezes nós ficamos olhando para as nossas capacidades. Eu não sei falar, mas graças a Deus nós temos a palavra. Nós temos o quê? A palavra. E você vai ver que você não é o único. Muitos de
quem é que fez a boca. Quem foi que fez a boca? Então nunca diga eu não sei falar. Porque a partir de hoje, diz a palavra do Senhor para Isaías 5:1, vai dizer: a partir de hoje, tu abrir a tua boca, você abrir a boca e eu colocarei as palavras. Então, muitas vezes nós estamos com medo da palavra, mas precisamos fazer o quê? Ter entendimento que o abrir da boca pertence a nós e o colocar a palavra pertence ao Senhor. Para isso precisamos ter coragem, precisamos avançar dia após dia, amém? Eu quero fazer 3 pontos rapidinho aqui, e assim depois a gente encerra depois, né? Conclusão e encerramos. Olha só, o chamado, ele é igual uma bicicleta. O chamado é igual a uma? Por quê? Hã? Por quê? Porque já viu como você está parado em pé? Só com descanso, né? Mas quando você muda na bicicleta, ela só fica de pé enquanto você está andando. Quando você para, até o músculo lá no círculo, né? Quando você consegue ainda um pouquinho, né? Consegue ali equilibrar ali um pouquinho, mas depois cai. Então a bicicleta foi feita para funcionar andando. E o ministério também foi feito para funcionar. Então, quando nós paramos, eu conheço famílias que estão destruídas hoje porque rejeitou o chamado. E Deus falou 1, 2, 3, 4, várias vezes. Mas eles olham para as condições deles e rejeitam o chamado. Aí Deus permite destruição, Deus permite situações para quê? Para que nós possamos acordar e voltar para o chamado, voltar para o caminho. Porque você tem uma missão. Nós temos um chamado. Não podemos correr do preço. O meu irmão, quem? Ele me contando uma vez, quer dizer, eu fui no Brasil uma vez, e ele tinha saído de Goiânia, estava indo para Bahia, e parou entre Goiânia e Bahia. Comprou um restaurante lá e um restaurante disse: ó, não quero ficar na igreja. Chega. Não veio mais ver com gente. Você com porco, galinha, cachorro, periquito, papagaio, gente, não quer sair mais. Aí esse cara de Goiânia largou o ministério para lá, foi para uma cidade, entre Goiânia e Barreiras, Bahia. Aí um dia eu fui lá, aí parei lá, né, dormi lá com ele, na casa dele onde ele estava, almoçou no restaurante, com ele no nome, ele não paga nada, glória a Deus. Aí à noite eu fui na igreja. Aí eu falei: tá no banco de trás, assim como o Lúcio e o Marcelo. Você estava quietinho. Aí a irmã falou assim: você acha que você está fugindo de mim, né? Você acha, né? Você acha que está fugindo de mim? Ele olhou para mim: não tem jeito. Não tem jeito. Para onde vamos fugir? Para onde fugiremos da face do Senhor? Fugir do ministério é um suicídio. Fugir do chamado do Senhor é um suicídio. Tem um pastor agora, que está em Goiânia agora, e ele, como pedido, está uma benção, né? Uma benção lá. Vou dar o nome: Mark Anderson, amém? Ele disse: eu fugi do ministério. Eu fui para a Inglaterra para fugir do ministério. Quase morri. Quase morri. Depressão profunda. Quase morri. Fiquei lá 3 anos, 2 anos e meio, voltou para o Brasil, graças a Deus, voltou. É um suicídio.
guarde a cada um de nós. Amém? Então, olha só, obedecer a palavra, mesmo quando ela confronta seus desejos. Jesus medite nessa palavra, de dia e de noite, não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Há um caminho, há uma direção. Nós não podemos andar em dois caminhos. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 18, aonde Elias tem um encontro com os profetas de Baal. Ele vai dizer: escuta, até quando cochearás sobre dois caminhos? Quem anda em dois caminhos não chega em lugar nenhum. Nós temos que tomar uma decisão e procurar andar no caminho do Senhor. Para quê? Para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém? Então temos aqui, ele fala, após, né, ele diz a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Aí ele fala, e tome a sua cruz a cada. Uma morte na época, como se fosse hoje talvez nos Estados Unidos, acho que alguns lugares, alguns estados, tem a pena de morte, né? Então, cometeu alguma coisa, matou alguém, depois de julgamento, você é condenado à morte, prisão perpétua e a morte na cadeira elétrica. Pronto, você é condenado. Então, a cruz nessa época, que Jesus fala, é a mesma coisa disso aqui. Então, imagine se hoje se hoje estivesse falando, talvez usaria essa situação. Então, cada dia a cruz. Então, a cruz não é aquilo que nós vemos hoje, mas sim no contexto que era antigamente. Então, quem pegava sua própria cruz era realmente dizer: cara, estou pronto para morrer. Então, o preço do chamado de Jesus, resumindo, é sobre alguém que está pronto a morrer. Morrer para quem? Morrer para mim mesmo. Morrer para as minhas vontades.
carrega a sua própria cruz, carrega a sua própria cruz a cada dia. Aí você fala, não, mas eu já neguei ontem, neguei antes de ontem, no mês passado, e hoje? É a cada dia, porque todos os dias nós temos algo para vencer. Todos os dias tem algo que se levanta para poder fazer você parar. Para você não cumprir o teu ministério, para você não cumprir o teu chamado todos os dias. O próprio Jesus disse nesse mesmo capítulo, versículo: negue a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Permanecer, carregar a cruz, é permanecer firme na fé durante doença, perdas ou dificuldades, sem abandonar a Cristo. Muitas das vezes nós estamos bem até quando tudo vai bem. As coisas começam a desandar nossa vida com Cristo, quando alguma coisa vai mal conosco. Mas será que tudo foi bem com Jesus? Será que tudo corria mil maravilhas com os apóstolos? Com os discípulos? Com os profetas? Jeremias chegou a amaldiçoar o seu dia de nascimento. Ele disse: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Para que eu nasci? De tanto sofrimento. Mas ele tem um livro escrito, aonde nos ensina muita coisa. Então o Senhor nos chama soldados. E o próprio Jesus, ele veio para cá dizendo: escuta, eu vim para poder morrer. Então Jesus nunca vai te cobrar algo sem antes ele ter feito primeiro. Por isso que a palavra diz que em tudo ele foi provado e aprovado. Por isso que ele é o nosso Senhor. Ele venceu em todas as matérias. Ele é Senhor em todas as matérias. Pastor, estou sendo abandonado. Ele também foi. Rejeitado, também foi. Crucificado vivo, também foi. Em todas as situações, ele passou por cada um de nós. Chegar à cruz é escolher seguir Jesus todos os dias, renunciando ao nosso próprio caminho para viver o propósito de Deus. Então, cada dia nós temos que negar a nós mesmos. Eu tive ontem uma pequena reunião com os irmãos que se batizaram e eu disse para eles: a nossa casa, a nossa carne, ela é igual um burro. Vixe. Quem conhece burro aqui? Porque tem um jumento pequenininho, né? Tem um cavalo que é grande e tem um burro que é o meio. Então um burro, ele nunca amansa, ele acostuma. Então você nunca faz confiança em um burro. Faz confiança em um jumento, faz confiança em um cavalo, mas no burro nunca faz confiança. Se vacilar, ele te deixa o coice, te dá uma pesada, ou te morde. Então ele está manso, você monta nele, mas sempre desconfiado. Então isso é a nossa carne, isso é a nossa vida. Nós estamos 100% com Deus, amém, glória a Deus, mas nunca confie na carne, porque a maior luta, a maior guerra está onde? Dentro de nós. A carne, ela é dominada, mas ela não é mansa. É igual um lutador. Já viu o lutador, os caras lá no chão? Você está ali, vira para um lado, vira para outro, vira para um lado, você venceu. Pensa que não, o de baixo, né, dá um golpe lá, passa para cima, já foi, já era. Já era. Então a carne é desse jeito. Nunca confie na carne.
Só que eu tenho medo de um dia a trombeta tocar e o nosso nome não ser chamado. Porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a iniquidade, ela rouba as nossas unções, rouba a unção, rouba o azeite. Aí você vai entender as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Todas tinham azeites, mas só 5 tinham reserva de azeite. Então você fala, não, já estou bom, está tranquilo. Não, e a reserva? E se houver um problema, se houver uma situação, se acontecer um problema na tua vida, você terá azeite suficiente para atravessar essa batalha, essa luta e chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Porque se nós andamos só com o azeite que está na candeia, o primeiro problema que acontecer, nós desistimos. Não temos azeite suficiente. Então o azeite suficiente, ou seja, a reserva do azeite é quando você tem o azeite na candeia. Mas quando vem situações, você tem reserva de azeite. Você passará. Nós passamos várias lutas, batalhas, enfrentamos várias situações em trabalho. Eu também enfrentei muitos trabalhos aqui, difíceis, às vezes humilhados. Mas a minha situação, só pensava o quê? No salário todo mês. E a humilhação, a gente leva no peito, como a gente diz no Brasil. E dando um jeito, porque eu precisava do salário no final do mês. E quando se trata da nossa vida espiritual, e quando se trata do nosso chamado, Deus também tem um salário incomparável para com cada um de nós no fim do mês. Será que nós vamos ouvir bem-vindo, servo bom e fiel? No pouco foste fiel, no muito te acrescentarei. O afastar de mim que eu nunca vos conheci. Essas são as duas frases que vão estar ali depois que você deixar essa casa aqui. Nosso corpo é uma casa, essa casa é passageira. Você está aqui, daqui a pouco vai envelhecendo, né? E acaba. Aí você vai procurar outra casa, só que a outra casa que tem. Não tem trabalho. Quer trabalhar, trabalha aqui. É uma casa perfeita que Deus tem para cada um de nós. Então seja fiel no pouco. Olha só, negar-se, trocar a minha vontade pela vontade de Deus. É trocar a minha vontade com a vontade de Deus. Eu sei que uma criança, se você deixar ela fazer a vontade dela,
3, nem dói, estou nem aí. Mas se você continuar ali, às vezes já passamos uma de manhã. Eu não, meu pai, eu só olhava, na época eu era menor. Uma de manhã inteira para derrubar uma árvore no machado. Tuf, 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 até ela cair. Aí nós às vezes nós olhamos, nosso ministério é forte. Eu sou forte. E isso aqui não é só isso. É só isso que o diabo precisa. O diabo usa cunha. Quem conhece cunha? Quem já trabalhou com cunha? Só os dois ali, né? Ninguém trabalha com cunha. Lá na roça, quando a gente tinha uma madeira grossa para levantar, eu queria pegar e não conseguia. Você não tinha como você colocar a mão. Você colocava a cunha era fininha, né? Na ponta, e vai engrossando. Você coloca, vai batendo, ela vai o quê? Subindo. Se não houvesse a brecha para colocar a pontinha, não tinha um espaço para colocar a parte mais grossa da cunha para que ela levantasse. E rachar madeira, também na cunha. Uma torona lá. Aí você vai e coloca uma cunha, 2, 3, 4, até a madeira, até ela abrir. O diabo usa cunha, especialista na brecha. Só isso, é só isso que ele precisa. Mas não deixa isso sair do teu coração. Você tem um chamado. Esse chamado tem um preço. E você não vai entregar isso de bandeja para Satanás. Você tem poder para pisar serpentes, escorpiões e todo dado inflamado.
preciso ser aprovado. Porque se eu